Bom, na Baixa Idade Média ocorre uma crise fundamental nas transformações do período, chamada crise do século XIV. Principais elementos constitutivos dessa crise: Guerra dos 100 Anos, a Peste Negra, uma grande fome e rebeliões camponesas. Ela é decisiva no processo de modificações que a sociedade medieval passava. Essa crise é vista muitas vezes como um dos elementos chaves na transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vamos começar dando uma olhada na Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela envolve duas monarquias, a francesa e a inglesa. Entre as razões do conflito estava o domínio da região de Flandres e questões sucessórias. Ela não dura 100 anos consecutivos, ela tem vários períodos longos sem batalhas, depois retomavam-se as batalhas. Agora, inicialmente a Inglaterra obteve vitórias decisivas e na segunda metade a França obteve vitórias decisivas. O conflito fortaleceu muito as duas monarquias envolvidas. A população francesa se une em torno do seu monarca na guerra, o que contribui para o fortalecimento da monarquia francesa, e o mesmo processo ocorre na Inglaterra. Uma figura interessante para pensar nessa ideia é a figura da Joana d'Arc, canonizada pelos franceses como uma santa, que teria lutado pela pátria, é vista como uma herege pelos ingleses. Então, olha aí o sentimento religioso, que é um sentimento fundamental da sociedade medieval, sendo incorporado por uma monarquia em fortalecimento. Como isso contribui para a construção de uma identidade francesa. Joana d'Arc é vital para a figura do monarca francês assumir uma postura central em relação à população. Só que a guerra devastou e contribuiu para uma fome à medida que plantações foram queimadas e regiões foram devastadas. Outro elemento da crise foi a chamada peste bubônica ou a também chamada peste negra. O crescimento da peste na Europa foi muito favorecido pelo processo de urbanização. As cidades medievais eram cidades insalubres. E essa insalubridade favoreceu a propagação da peste nas cidades. Claro que, em meio à cultura religiosa medieval, muitas interpretações religiosas foram feitas do fenômeno. O que você está vendo aqui são flagelantes. Pessoas que andavam pelas ruas se flagelando, se batendo, como uma forma de expurgar a humanidade de seus pecados, enxergando a peste como uma espécie de praga divina. Então nós já temos guerra, fome e peste. E em meio a isso também ganham espaço as chamadas rebeliões camponesas. Na França elas foram chamadas de jaqueries, mas elas também aconteceram na Inglaterra em grande volume. Esses camponeses estão se rebelando pelas dificuldades de pagar as taxas medievais em meio à guerra e fome. Alguém está desesperado com esse processo. A nobreza, que começa a ter dificuldade de sufocar essas rebeliões em meio ao volume que elas ganharam. E para a nobreza, o que é importante aqui é sufocar essas rebeliões. Mas ela não tem força militar suficiente para isso. E para a nobreza conseguir sufocar essas rebeliões, ela pede auxílio ao rei, que a essa altura já dispõe de um exército particular e mercenário, um exército nacional. E o rei usa esse exército para sufocar essas rebeliões. Para o rei esse é um momento importante, porque significa que a nobreza depende dele. Significa que a nobreza, para conseguir reprimir, precisou do apoio do monarca, o que afirma o poder do rei junto à principal elite, que ainda é a nobreza. Fome, guerra, pestes e rebeliões. 1/3 da população europeia morre nesse contexto. Agora, para a gente conseguir fazer uma panorâmica de tudo que a gente estudou até aqui sobre Baixa Idade Média, eu selecionei essa tabela que mostra o crescimento demográfico europeu entre o início do século XII até o século XV. Então, se a gente olhar essa tabela, você percebe claramente que nas regiões da atual Itália, Alemanha, França e Inglaterra, a população vai crescendo lentamente. Se você olhar, por exemplo, aqui a região francesa,
de 7,75 para 10,5, depois para 16. Então o que a gente tem aqui? Um crescimento demográfico associado à melhoria das técnicas agrícolas, a diminuição das guerras, a intensificação do comércio. Então tudo isso está contribuindo para a população crescer. E aqui, no início do século XIV, você começa a perceber que agora a população vai caindo. Na região da Itália de 10 para 7, na Alemanha de 9 para 6,5, na França 16 para 11. O que está levando essa população a cair nesse momento aqui? A crise do século XIV. Então, há um crescimento demográfico muito forte, interrompido posteriormente pela crise do século XIV. Mesmo assim, é bom lembrar que esta queda não significa voltar aos números anteriores. Mas, enfim, são transformações decisivas na sociedade medieval.